Isso também é um grande motivo de reprovação. Quem quer tudo, muitas vezes não consegue nada, né? Fica ali pelo caminho, querendo decorar tudo, aprender tudo, mas quando que para a prova a gente só precisaria estudar algumas matérias e alguns pontos das matérias. Fala, contadores, tudo bem com vocês? Olha, depois desse vídeo aqui, depois que você assistir esse vídeo, a sua forma de estudar para o exame de suficiência vai mudar da água para o vinho. Eu tenho certeza que o que você vai ouvir hoje aqui, nenhum outro cursinho, nenhum outro professor já falou para você. O que eu vou trazer aqui é uma novidade que vai mudar a forma como você encara, como você enxerga a prova do exame de suficiência. Então não sai, acompanha tudo até o final, porque tenho certeza absoluta que o que você vai ouvir aqui vai mudar por completo a sua preparação para o exame de suficiência. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em contabilidade para concursos públicos. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já clica aqui no botão de se inscrever para você ser sempre avisado de novos conteúdos, de novas aulas, de novos vídeos, né? Segue também a gente lá no Instagram, certo? É @cfcacademybr. Lá eu tenho um contato muito mais próximo com os alunos, troco ideia, tiro dúvidas. Os alunos mandam dúvidas, mandam perguntas para mim e eu respondo lá de bate e pronto, quase como uma conversa ali mais próxima. Então vamos lá, o que é, Felipe, que você tem para falar e ninguém mais fala e que vai mudar a forma como as pessoas se preparam para o exame de suficiência? Bom, eu sempre falo que o exame de suficiência é uma prova totalmente diferente do que os alunos estão acostumados a ver na graduação. Você sai da graduação tendo feito ali as provas da faculdade, né, trabalhos em grupo que o professor passa, só que esse tipo de prova serve para a sua faculdade. Só que o exame de suficiência é uma prova totalmente diferente do que vocês estão acostumados. E como é que vocês devem encarar o exame de suficiência? E a primeira coisa que vocês devem ter em mente, e presta muita atenção no que eu vou falar aqui, é o seguinte: não existe primeiro colocado nem último colocado no exame de suficiência. Existem as pessoas que acertam mais de 25 pontos e existem as pessoas que acertam menos de 25 pontos. Certo? As pessoas que acertam pelo menos 25 pontos, né, 25 pontos ou mais, elas ficam na lista dos aprovados. É a lista das pessoas que poderão da entrada no CRC e começar a sua carreira como contador. E quem não consegue pelo menos 25 pontos, bom, fica fora dessa lista e vai tentar mais uma vez no próximo semestre. E onde é que eu quero chegar com isso, né? Como não existe primeiro colocado no exame de suficiência, apenas quem faz pelo menos 25 pontos, a gente tem que trabalhar essa prova com inteligência. Vamos lá, o edital é longo e nós temos apenas 50 questões. É impossível a prova cobrar todo o edital, em apenas 50 questões. E o que é que a prova faz? A prova prioriza assuntos. Essa é a primeira coisa que eu quero que você anote aí. A prova prioriza assuntos. Em todas as provas, você vai observar que existe uma mesma tendência da prova em cobrar os mesmos assuntos. Pode existir uma variação ou outra? Pode. Mas o núcleo, que eu chamo de núcleo base do exame de suficiência, é o mesmo. Existe a mesma tendência sempre. Por exemplo, não existe prova do exame de suficiência sem questões de imobilizado, sem questões de CPC 16, que é o estoque, sem questões de DRE, sem questões de classificar contas, né, ali ativo, passivo, receita, despesa. Não existe prova do exame de suficiência sem questões de ética, né, da NBCPG 01. Existe uma mesma tendência de cobrança da prova. E esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês observem. A prova, ela sempre vai manter ali a mesma tendência. E a segunda coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: 4 horas é um tempo muito curto para 50 questões. Você já deve ter percebido isso. Quando as maiores reclamações dos alunos, a prova do exame de suficiência é muito longa para pouco tempo. E eu concordo com você. E pelo fato dela ser muito longa, é que a gente deve trabalhar com estratégia. Mais uma vez, nós temos que usar as ferramentas que nós temos para conseguir o melhor resultado. E o melhor resultado é o quê? É pelo menos 25 pontos. E onde é que eu quero chegar nisso, né? Nós já falamos aqui que existe uma tendência da banca sempre cobrar os mesmos assuntos, né, do núcleo base do exame de suficiência. O segundo ponto é que não dá tempo de responder a prova inteira. E o terceiro ponto é que nem todo assunto que está no edital cai. Por exemplo, tá no edital várias normas, como por exemplo, CPC 10, tá no edital? Tá. Já foi cobrado alguma vez?
Cara, de 2015 para cá nunca caiu essa norma. Então, para que você vai estudar essa norma? Outro assunto, o CPC 19. Tá no edital? Tá. Já foi cobrado alguma vez? Não. Então, para que você vai estudar esse assunto? E existe ainda um outro ponto. Existem assuntos que têm questões na prova e são cobrados com uma certa frequência, só que pela quantidade de assuntos que existe ou pela quantidade de fórmulas, a gente elimina esses assuntos do nosso estudo, né? Vamos ver aqui na nossa tela e você vai entender melhor o que eu tô falando. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Eu tô aqui do lado, certo? Aqui tá o Einstein aqui atrás, tá vendo aqui? Canela, alguns livros de contabilidade, os gatinhos, o meu avião, enfim. E aqui do lado nós temos nosso caderninho aqui, certo? Nosso arquivo do Word. Eu gosto de organizar a estrutura da prova do exame de suficiência em 4 quadrantes, certo? 4 quadrantes, né? Em 4 partes, né? Temos o quadrante A, temos o quadrante B, temos o quadrante C e temos o quadrante D, certo? Fica até o final porque você vai entender a lógica dessa divisão de quadrantes, como isso vai te ajudar a ser aprovado no exame de suficiência. Vamos lá. No quadrante A, quais são as matérias que nós temos no quadrante A? Nós temos teoria da contabilidade, nós temos perícia, nós temos direito, nós temos português e nós temos legislação e ética profissional. Já o quadrante B, ele é composto por contabilidade de custos, contabilidade geral e princípios e normas de contabilidade. Até agora, tudo tranquilo, certo? Antes da gente continuar, bora fazer uma continha rápida aqui. Cada uma dessas matérias, certo? Cada uma dessas disciplinas tem uma quantidade de questões na prova. Isso quem nos informa é a própria banca do exame de suficiência. Se você for lá no site do CFC, olhar lá edições anteriores do exame de suficiência, relatórios estatísticos, você vai ter acesso a essa informação. Lá você vai ver o seguinte, a quantidade de questões por prova. Então vou preencher aqui quantas questões nós temos de teoria da contabilidade, quantas nós temos de perícia, quantas de direito, quantas de português, enfim. E ao preencher aqui com os dados, né, de quantas questões cada disciplina contém na prova, a gente chega ao seguinte resultado, né? E no quadrante A nós temos 15 questões. E no quadrante B nós temos 25 questões. Bora fazer só mais uma conta aqui. Qual que é a nota mínima para ser aprovado? 25 pontos. O quadrante A, ele tem 15 questões, certo? E a nota mínima são 25 pontos. Então, quantos por cento o quadrante A representa a nota mínima para ser aprovado? Exatamente isso. O quadrante A, ele representa 60% da nota mínima para ser aprovado. Perceberam onde eu quero chegar? É possível você obter 60% dos 25 pontos para ser aprovado sem precisar realizar um único registro contábil. Você praticamente não precisa saber débito e crédito para obter 60% da nota mínima da aprovação. Teoria da contabilidade, o que é que cai aqui dentro? É só o CPC 00, é só o conceito de ativo, passivo, receita e despesa, são só as características qualitativas da informação contábil. Basicamente só isso. Então são 4 questões aqui dentro que você consegue obter de forma bem tranquila. A mesma coisa em perícia. Perícia basicamente aborda apenas a NBC PP01 e a NBC TP01 e um pouco do Código de Processo Civil. Português, interpretação de texto, legislação e ética profissional. Fechou aí o quadrante A. Beleza, e o restante? Cara, o restante você vai conseguir ali em contabilidade geral e em contabilidade de custos, né? Por quê? Como eu falei no começo do vídeo, existe uma tendência da banca cobrar sempre os mesmos assuntos, né? DRE, CPC 16, CPC 27, CPC 01. Como tem essa tendência, você consegue de uma maneira bem mais suave, obter o restante da pontuação apenas no quadrante B, com essas matérias que são sempre cobradas, que vem ali sempre sendo alvo da Consulplana, sempre sendo abordadas pela prova do exame de suficiência. Vocês perceberam agora como muda a forma de você se preparar para o exame de suficiência? Eu tenho certeza que você já é acostumado vou comprar aquele curso de videoaula cheio de videoaula, me matar de estudar com controladoria, auditoria, quando você deveria inicialmente prestar atenção nesses dados que eu estou mostrando aqui. E é justamente isso que eu trago no meu método, né? O método 3R. A gente trabalha dessa forma, de forma inteligente. Não é à toa que a gente tem um alto índice de aprovação no exame de suficiência. Antes de colocar vocês para estudarem, né? Eu sei que o tempo de vocês é bem curto, é bem corrido. Eu faço primeiro essa análise. Olha, é simples conseguir a aprovação. Óbvio que não é fácil, precisa também da sua dedicação. Mas você partindo desse ponto de partida aqui, né, dessa estratégia, o seu caminho fica muito mais suave. Beleza, Felipe, eu já captei a mensagem.
E o quadrante C e o quadrante D, o que é que tem lá? Vamos lá. No quadrante C, nós temos contabilidade pública e nós temos matemática financeira também, certo? Matemática financeira são 2 questões por prova, certo? 2 questões. E contabilidade pública são 3 questões. Ou seja, nós temos 5 pontos aqui. Dentro do meu método, a gente também trabalha com essas 2 disciplinas. Só que tem um porém. Em matemática financeira, a gente exclui a parte de estatística, né? Por quê? Porque é um assunto bem complexo, requer que você decore muitas fórmulas e não faz muito sentido, né? Porque no dia da prova tem muito nervosismo envolvido, né? Tem muita ansiedade envolvida. Então é muito comum que você saiba o assunto, se dê bem na sua preparação, mas no dia da prova você erre, troque variáveis, troque fórmulas. Por quê? Você está ansioso, cara. Então a gente acaba excluindo essa parte de estatística. Vamos lá, e o quadrante D, Felipe? O que é que tem nele? Bom, auditoria, contabilidade gerencial e controladoria. Essas 3 disciplinas somadas são 5 questões, né? Dentro do método 3R, a gente exclui essas matérias. Por quê? Porque, como eu falei, ela tem um custo-benefício muito baixo para o aluno, certo? São matérias longas, complexas. Cara, contabilidade gerencial tem umas 15 fórmulas. Imagina você decorar 15 fórmulas diferentes para responder uma única questão. Então não faz muito sentido a gente estudar esse assunto para a prova. Lembre, para a prova, certo? É um assunto importante para a sua vida profissional. Mas para a prova, para a gente marcar o X correto e ser aprovado, esse assunto pode ser tranquilamente excluído. E assim também é controladoria, né? Não faz sentido algum a gente querer estudar controladoria para o exame de suficiência. Então a gente também exclui da nossa estratégia. Então, basicamente, a nossa estratégia foca nos 2 primeiros quadrantes e um pouco no terceiro quadrante, né? Por quê? Mais uma vez reforçando o que eu já falei. Não existe primeiro colocado no exame de suficiência. Existe quem acerta 25 pontos, pelo menos 25 pontos, ou mais. Então a gente vai buscar exatamente isso, acertar pelo menos 25 pontos ou mais. Ah, Felipe, mas essas matérias não vão fazer falta para mim? Pelo contrário, você vai ganhar tempo no dia da prova. Lembra que eu falei para você que não dá tempo de você resolver as 50 questões, né, no exame de suficiência? Quando a gente livra o nosso tempo dessas matérias de contabilidade gerencial, controladoria, auditoria e matemática financeira na parte de estatística, a gente está ganhando tempo para resolver as questões que mais importam para a gente. Que são as questões do quadrante A, B e um pouco do C. Isso é estratégia, isso é jogar com a regra do jogo. Lembre, a regra do jogo é 25 pontos pelo menos, né? E está aprovado. Ninguém vai lhe avaliar no mercado de trabalho porque você fez 35 pontos, ou fez 40, ou fez 25. As pessoas só vão perguntar, você é contador, tem CRC? Pronto, ninguém pergunta a sua nota. Então não faz muito sentido isso de você achar que precisa lá detonar todo o edital do exame de suficiência. Isso também é um grande motivo de reprovação. Quem quer tudo, muitas vezes não consegue nada. Fica ali pelo caminho, querendo decorar tudo, aprender tudo, mas quando que para a prova a gente só precisaria estudar algumas matérias e alguns pontos das matérias. Com certeza esse vídeo aqui vai mudar a forma de vocês estudarem para o exame de suficiência. Então, pessoal, para você se aprofundar mais ainda nessa estratégia, eu estou deixando aqui embaixo o link do método 3R para você fazer parte. Toda a nossa estratégia está lá, destrinchada, todos os assuntos estão lá, todos os assuntos foram analisados e a gente colocou apenas o que é mais importante para a sua prova. Nem mais, nem menos, apenas o necessário para que você seja aprovado. E como eu sempre digo para os meus alunos, até a aprovação!